Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre resenha. Objetivos: ler e interpretar resenhas, reconhecendo suas características e função. Vamos reconhecer os elementos de produção de uma resenha. E, claro, vamos produzir uma resenha, combinado? Você já escreveu uma resenha de um livro, de filme? Já leu resenha? Claro que já, né? Com certeza sobre jogos também você tem lido muitas resenhas que eu sei. Não tô aí na tua casa todo dia, mas eu sei que você lê resenhas de jogos. Eu também, confesso. E é bacana, porque esse texto mostra um posicionamento crítico e o que mais? Nos dá aquela panorâmica sobre o filme, o vídeo, o DVD, o livro, o jogo ou o que mais eu queira resenhar. Vamos ver então o passo a passo. O que é o passo a passo? Etapa a etapa de como produzir essa resenha. Resenha. Apresento para vocês, né, Amontilado e o livro do Edgar Allan Poe, O Barril de Amontilado. Então a resenha, aqui já é o texto da resenha, falará sobre isso. Acompanhe. O Barril de Amontilado é mais um daqueles contos de Edgar Allan Poe que metem medo na gente. É por isso que esta resenha está sendo publicada no mês do Halloween. Vamos ao que interessa. A história trata de uma vingança entre, aparentemente, dois amigos. Logo no primeiro parágrafo, a decisão pela vingança já é anunciada. Paro por aqui para não dar spoiler. A narração em primeira pessoa nos aproxima mais dos sentimentos do protagonista, o que neste caso é um pouco assustador. O narrador não sente culpa e nem se justifica, apenas explica suas razões e relata o ocorrido. E ponto. O fato de serem amigos coloca o vingador numa situação privilegiada, pois se vingar de alguém que conhece bem é ainda mais assustador. Aqui eu queria parar um pouquinho e mostrar para vocês o Edgar Allan Poe na imagem. E também fazer uma explicação da palavra spoiler. Spoiler é não contar o final, não contar a história toda, tá? Então, às vezes você ouve essa palavra lá, spoiler. O que é spoiler? É não contar a história toda. Continuando a leitura. Em alguma medida, não sei bem a razão, mas esse conto me faz lembrar o conto A Causa Secreta. Você já deve ter lido de Machado de Assis, não é mesmo? Pensarei mais a respeito. Para mim, histórias de horror não são as que tratam de coisas sobrenaturais, mas as que nos aproximam dos piores sentimentos humanos. Medo, medo, medo. Então aqui, ó, na página O que eu vi do mundo, resenha, tem a referência para você dar uma olhada. Atividade 1. Por que a linguagem chama atenção? O que apresenta um olhar positivo ou negativo? Faz aí que eu te aguardo daqui, combinado?
Fez aí que eu sei. Eu tô aqui te esperando. Vamos conferir? Por que a linguagem chama atenção? O texto apresenta um olhar positivo ou negativo? O autor trabalha com uma linguagem jovem, uma linguagem, né, dos adolescentes, dos universitários e mais descontraída e informal. Então ele vai dialogando com o leitor. Um olhar positivo que chama atenção para o enredo sem dar spoiler. Spoiler, eu falei para você, é o final, né? Contar como termina. Famoso contar o fim do filme. E deixando o leitor com vontade de ler o texto. Olha essa cena. É comum para você? Você já se pegou no celular, olhando o spoiler ali, olhando a resenha de alguma coisa? Ah, eu sabia. Então, homenagem. Atividade 2. Depois de ler a resenha, você iria ler o conto? Faz aí que eu te aguardo aqui. Em instantes voltamos. Fez aí? Eu te aguardava aqui. Vamos conferir então. Depois de ler a resenha, você iria ler o conto? A resposta a gente sabe que é pessoal, mas observe alguns detalhes. O autor usou estratégias de linguagem que deixam o leitor bastante curioso em ler o texto na íntegra. Além disso, ele relacionou, ele apresentou outras obras, fazendo com que o conto seja ainda mais interessante. Atividade 3, claro. A partir da leitura da resenha, você achou que faltou alguma informação? Olha que bacana, a professora fez uma brincadeira aqui com a linguagem não verbal. Você reconhece essa imagem? Ah, claro!
um quebra-cabeças e está faltando alguma coisa. Então veja, na linguagem não verbal, eu também posso transmitir a mesma mensagem. O que faltou? Se antene, sempre observem a linguagem não verbal nas questões também. Aguardo você em instantes. Olá, voltei para conferir contigo a resposta da atividade. Eu pedi para você, a partir da leitura da resenha, se você achou que faltou alguma informação. Para isso, eu vou retomar aqui o texto da resenha contigo, para que você veja comigo se faltou alguma informação. Olhos atentos agora. O Barril de Amontilado é mais um daqueles contos de Edgar Allan Poe, que metem medo na gente. É por isso que esta resenha está sendo publicada no mês do Halloween. Vamos ao que interessa. A história trata de uma vingança entre aparentemente dois amigos. Logo no primeiro parágrafo, a decisão pela vingança já é anunciada. Paro para aqui para não dar spoiler. A narração em primeira pessoa nos aproxima mais dos sentimentos do protagonista, o que neste caso é um pouco assustador. O narrador não sente culpa e nem se justifica, apenas explica suas razões e relata o ocorrido. E ponto! O fato de serem amigos coloca o vingador numa situação privilegiada, pois se vingar de alguém que conhece bem é ainda mais assustador. Em alguma medida, não sei bem a razão, mas este conto me faz lembrar o conto A Causa Secreta, de Machado de Assis. Pensarei mais a respeito. Para mim, histórias de horror não são as que tratam de coisas sobrenaturais,
mas as que nos aproximam dos piores sentimentos humanos. Medo, medo, medo. Você percebeu que está faltando uma informação aqui? Qual é essa informação que está faltando? Olha só, eu te pergunto, qual a informação que está faltando? Pensou? Então, olha só, faltou o resenhista dizer em qual livro esse conto foi publicado. Ele diz isso. Ó, retomemos o início da resenha aqui, ó. Vou conferir contigo para que você não tenha dúvidas. O Barril de Amontilado é mais um daqueles contos de Edgar Allan Poe, que metem medo na gente. Ele falou onde foi publicado isso? Não, ó. Em momento algum ele fala onde foi publicado. Então, isso é o primeiro item que está faltando aqui. Agora, olha a segunda informação. Eu deveria acrescentar lá, então, que ele foi publicado na edição de novembro de 1846, na revista Godey, e Edgar Allan Poe, ó, ano do nascimento, ano em que ele faleceu, e dados do autor. Não tem os dados do autor. Então, nasceu em Boston, Estados Unidos, em 19 de janeiro de 1809. Também não tenho outras informações sobre o Edgar. Então, eu posso colocar aquele escritor de contos, romances, poemas. E acrescento ainda uma informação peculiar, ó. Seu texto mais conhecido é O Corvo. Se eu inserir estas informações aqui, a resenha fica mais completa. Você observou isso? Passo a passo para a montagem de uma resenha. Preparados? Então vamos lá. Primeiro passo, avaliar a capa do livro, se a capa é atraente, se não é, se é capa dura, se é capa com uma foto, com uma imagem, o tipo de capa. E aí, organizar uma apresentação de um parágrafo de mais ou menos 3 a 4 linhas. Isso é muita coisa, 3 a 4 linhas, que serão a introdução dessa resenha. Um comentário geral com base em que informações? Autor, título, ano de edição, editora, etc. Essas informações vão caracterizar o objeto a ser resenhado. Então é importante você colocar isso aqui na introdução, combinado? Segundo passo, ampliar esse texto com as informações positivas. Então o texto será com argumentações sobre o conteúdo dele em si. Então, vai incentivar o leitor a ler o livro. Uma argumentação. Você vai puxar alguma coisa que atraia o leitor nesse momento. É bem interessante fazer isso porque nesta parte aqui é quando você convence o leitor. O que é esse convencimento? É a tua argumentação. É convencer alguém com os teus argumentos, sejam eles quais forem, né? Por que devemos ler aquilo? Combinado? O terceiro passo, então, reforçar com os dados um fechamento que chame atenção. Então, algo peculiar do livro. No nosso exemplo, ele colocou ali uma comparação com a obra de Machado de Assis, por exemplo, é algo peculiar, né? Colocou que ele escolheu publicar o livro ali naquela época. Então, isso é um contexto de peculiaridade. Peculiar é exatamente isso, uma característica singular daquilo. Compreendido? Produção de texto. Então, aqui você pode acessar o aplicativo Redação Paraná. Já conhece o Redação Paraná? Olha que interessante. Nesta página redação.pr.gov.br, você vai clicar e selecionar uma produção textual de resenha. Para fazer essa produção textual de resenha, ó, não esquece. Nós temos aqui o passo a passo. Então, no primeiro passo, o que você vai fazer? A introdução. O comentário geral, com base nas informações, autor, título, ano de edição, editor. Que tamanho tem que ser isso, professora? Volto a repetir. 3 ou 4 linhas, de modo a introduzir o objeto a ser resenhado aqui, que no nosso caso é o livro, ok? O segundo passo,
Você amplia o texto com as argumentações. Então, ao ampliar o texto com as argumentações, você vai estar incentivando o leitor a ler este livro. É importante isso nesse momento. Aqui, ó, no nosso exemplo, a professora vai colocar aqui para você não ter dúvidas. Ó, o autor trabalha com uma linguagem jovem, descontraída, vai dialogando com o leitor. É um olhar positivo que chama atenção para o enredo, sem dar o spoiler. Então, isso é uma dica legal, porque por que eu estou voltando aqui falando da linguagem? Porque qualquer pessoa vai ter acesso a essa resenha. E é bacana, nesse momento, você ter o quê? Uma linguagem bem acessível. Eu direcionei aqui para o público jovem. Então, ó, ele coloca aqui, em alguma medida, não sei bem a razão, mas esse conto me fez lembrar da Causa Secreta, de Machado de Assis. Claro que a pessoa vai ter que fazer o link, lembrar do Causa Secreta, né, de como era o personagem lá. Então, eu tenho que saber que eu estou falando de uma história de horror, de uma história que se aproxima das piores características dos seres humanos. Então, aqui, ó, os sentimentos humanos quais? De medo. Então, isso é importante quando você vai estar escrevendo. Você pensar aqui, ó, nesse segundo passo, em relação a como argumentar isso, como esse conteúdo vai incentivar alguém a ler. O terceiro passo, você vai reforçar com os dados do fechamento, que chame a atenção. Então, trazer algo peculiar sobre o livro, algo diferente, alguma característica interessante, né? Então, não esquece do passo a passo. Ó, introdução, 3 a 4 linhas. A argumentação positiva. Com que objetivo? Incentivar a leitura, incentivar o consumo desse produto. E aí, no terceiro passo, vai reforçar isso para que chame a atenção. Então, olha com mais profundidade o que você pode acrescentar ali. Coloca essa tua produção no Redação PR/Gov.br, né? E não se esquece de revisar o seu texto antes de entregar e comentar com o seu professor, com os seus colegas. O que aprendemos? Aprendemos hoje, interpretamos uma resenha, que é um texto que avalia uma produção cultural. Reconhecemos os elementos para a produção dessa resenha crítica. Neste vídeo falamos sobre resenha. Espero que vocês tenham gostado e até breve.